MediSense Panasonic SA-AK240. Este aparelho chegou à minha oficina com o código F61, padrão deste aparelho. Fiz a avaliação de todos os periféricos dele, tape destravado, CD destravado, então fui partir para a etapa de áudio, onde observei que a placa já havia sido mexida, tá, na parte da saída de som. Corrigi as soldas, verifiquei que estava normal, retirei a saída, aonde o aparelho via se destravar, não aparecer mais o código F61 de início. Por persistência com a saída deslocada, fiz várias ligações e o aparelho apresentou o código F61, depois apresentava o normal, ligar. Quando colocava a saída no lugar, o aparelho voltava a desligar. Fiz várias avaliações de diodos, transistores próximos SMD. Fiz todos os componentes próximos à saída para verificar se havia algum componente em fuga ou curto, tanto da etapa comum como SMD, e todos estavam normais. Tá? Verifiquei também a linha de alimentação. Conforme o aparelho sem a saída eu tinha ele normal ligado, verificava que todas as tensões estavam normais, constatando que a fonte principal estava ok. Então voltei para a placa onde estava instalada a saída de áudio. Fiz todas as avaliações possíveis, chegando a recorrer, obviamente, quando você não tem mais nenhum recurso de análise, você recorre à internet, aonde eu peguei e observei vários tutoriais me informando todos os procedimentos que eu já havia feito. Então retornei de novo, fiz as avaliações, diante desse diagnóstico constatei que todos os componentes estavam normais, aonde agora seria a base de avaliação do que poderia estar anulando esse funcionamento. Consta que ele tem uma tensão de 5 volts, 5,7, 4,9, aonde essas tensões têm que existir. Com o aparelho sem a saída de áudio, essa tensão acontecia. Com a saída de áudio, como havia um desligamento automático, eu fiz o teste com o timbre digital, coloquei na posição on, ligava, media uma tensão, conforme ele desligava, e ia seguindo as tensões até ele num posicionamento onde 5,7 na realidade e as tensões de 5 volts não estavam chegando. Fiz a constatação de qual o componente que poderia fazer esse efeito. Então eu peguei e fiz um diagnóstico da placa e cheguei a este componente aqui. O 5115 é um regulador de tensão, mas não um transistor regulador de tensão. E sim, ele faz a regulagem de uma tensão até 5,7 volts. Todos os componentes em sua volta estavam normais. Apenas ele que constatei que estava em curto entre o coletor e a base. Este é o componente que estava danificado, tá? Ele é um transistor onde está fazendo a função de regulagem. Pelo código dele, podemos identificá-lo como 2SC, WC, HC. Entre 2SC, não consegui localizar o datasheet dele. Como a HC, consegui localizar o datasheet dele. Nesse código do seu próprio datasheet, diz que é um componente, um transistor NPN, as convenções, uso geral, tá? Mas só que os terminais dele não bateriam com a configuração que estava no datasheet, que seria emissor à esquerda, coletor central e base à direita. Tudo bem, fiz a aferição dele, aonde esse componente não batia com essa configuração. A base dele estava central, o emissor à direita e o coletor à esquerda. Mas como o coletor e a base estavam em curto, então na realidade eu só fiz um diagnóstico através de medidas mais pequenas, como a escala X1. Pronto. Feita essa avaliação que esse componente não batia nem com a linha HC, aí você parte para o próximo procedimento, que é o esquema. No esquema, onde ele está na posição de 5115, você vai verificar que, deixa eu posicionar ele aqui, na posição de 5115, o coletor dele bate num resistor, e esse resistor é um resistor de 12 ohms. A base dele vai bater num próximo resistor, que é o 5130, e o emissor vai direto ao terminal de saída, ao terminal do conector aqui, que é o conector que vai para a fonte. Deixa eu colocar aqui, isso, esse conector vai para a fonte. Então esse aparelho,
com os diagnósticos que eu havia feito antes, não conseguia solucionar. Como eu não tinha um componente próximo com o código próximo ali, não conseguia localizar, então eu peguei e fiz a avaliação do componente com características mais próximas dele e coloquei o BC337/25. Só que vocês podem observar que ele está inverso à posição do anterior, onde só fiz a inversão de questão do emissor e coletor. A base continua central. Pronto. Nesse procedimento de avaliação que eu tinha diagnosticado o único componente danificado na placa diante de todos que eu já tinha feito a avaliação, que toda a característica foi esse aqui. Diante da avaliação, eu cheguei à conclusão que não havia mais nenhum componente, por enquanto, para fazer testes. Agora, vamos ao procedimento de ligar o aparelho. Agora vocês estão vendo o aparelho em pleno funcionamento. Esse aparelho foi um desafio. Por quê? Porque na realidade, muitas vezes o técnico, com experiência, trabalha já com cautela em alguns pontos, mas com a experiência ele pega e se sente gabaritado a fazer uma solução de um defeito, pensando que pode ser utilizar os recursos anteriores, e na realidade pode acontecer que você se depare com um aparelho que faça o desafio. E engraçado, por incrível que pareça, esse aparelho foi desafiador para mim. Porque mesmo com informações técnicas de grandes técnicos que eu encontrei em tutoriais, fóruns, o fórum que eu cito para vocês e participem dele, é o Fórum 2002, gosto daquele fórum, existem grandes técnicos lá e dão grandes soluções. Mas nesse momento não consegui a solução através dos tutoriais dele, mas quem sabe as anotações estão feitas, poderei me deparar de novo com um defeito semelhante e já poderá ser de valia o que eu retirei de informação com eles, tá? Vocês acham dentro da própria internet, tá ok? Vários esquemas, eu utilizo outros recursos que seriam o 4-shard ou o 4-shard, como o certo ficou falar, tá ok? Outra coisa, quando você for testar esse aparelho, não ligar ele sem o fan conectado. O fan é o ventilador, ele no momento que você aumenta o volume, ele liga, então ele aciona. Se não houver esse acionamento desse fan, aparecerá de novo o código F61, tá? Essa apresentação aqui é apenas um exemplo do que eu irei postar futuramente no meu material novo, que será os meus novos DVDs de eletrônica.